Aleluia! Em primeiro lugar, acima de toda e qualquer coisa, louvado e exaltado seja o santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Uma boa noite. É uma honra muito grande estar aqui. Deixar uma breve mensagem. Normalmente, uma oportunidade de saudação, pelo menos eu aprendi que dura ali em torno de 5 minutos, mas por ocasião da vigília, o pastor, sob a orientação, ele falou que poderia até uns 20 minutos. Não sei se chegaria a esse tempo, mas gostaria de compartilhar uma mensagem. Afeta de fato, essa mensagem também afeta pessoas cristãs, mas afeta também muitas pessoas que se encontram afastadas. Eu sei que nós estamos reunidos e o objetivo talvez da palavra fosse trazer uma palavra assim direcionada justamente para a vigília, como é o Perseverai, mas o Espírito Santo colocou no meu coração ainda assim essa saudação que eu vou trazer, talvez alcance pessoas pela internet e também edifiquem as nossas vidas. Uma reflexão que eu gostaria de compartilhar é o que está em Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz assim, é o 21, o 24 e o 28. Ele vai nos dizer assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Aí no versículo 24 diz assim, por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. E no versículo 28 diz assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, uma reflexão que eu gosto desse texto, interessante, porque eu cresci no meio de uma igreja, de igrejas, quando eu era pequeno, ou ia com meus tios, ou ia com a minha mãe, e aí eu sempre ouvi algumas pessoas, às vezes, colocando um certo terror psicológico nas pessoas de o que Deus pode fazer com uma pessoa que se encontra rebelde, ou com uma pessoa que às vezes fere o irmão, ou com uma pessoa que às vezes se afasta dos caminhos do Senhor. E esse texto, ele traz uma reflexão muito importante de, aqui nessa terra, você já parou para pensar qual é a maior punição que alguém pode receber de Deus? Talvez alguém possa falar que depois vem o inferno, mas e nessa terra? Qual é o pior castigo que alguém pode ter de Deus? Paulo vem dizendo aqui que como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou a um sentimento perverso. Ou seja, o pior castigo que Deus pode dar a uma pessoa não é igual muitos dizem, colocar um câncer, Deus vai te amassar, a espada vai entrar, Deus vai te colocar num leito, no hospital. Às vezes as pessoas falam, aquela pessoa está mexendo com o ungido do Senhor. O que Deus vai fazer com essa pessoa? Colocar no leito. Às vezes as pessoas pensam dessa forma. Mas ao fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, nós podemos chegar à conclusão de que o pior castigo que alguém pode receber de Deus é ser abandonado nos seus próprios caminhos. A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa rebelde, que não busca conhecimento de Deus, é nada. Deus não precisa fazer nada. Às vezes as pessoas falam, não, Deus vai amassar, vai fazer aquilo. Irmãos, uma pessoa que se encontra afastada dos caminhos do Senhor, Deus não precisa fazer nada. É só Ele não fazer nada. Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos a lugar algum. Nós não conseguimos dar um passo sequer. Quando nós vemos as pessoas, às vezes, que ferem os irmãos, que se afastam dos caminhos do Senhor, que não procuram conhecimento de Deus, que recusam a verdade do Evangelho, e às vezes a gente olha e fala, como é que pode? A pessoa vive uma vida assim, desse jeito, e às vezes a gente não vê Deus trazendo um grande mal à saúde daquela pessoa, às vezes a vida financeira daquela pessoa não vai tão ruim, às vezes nós olhamos, aquela pessoa tem um carro bom, uma casa boa, aparentemente parece ter a paz, e às vezes a gente fala, poxa, essa pessoa faz isso, outro, talvez se fosse eu, Deus já teria me corrigido faz tempo. Mas isso é o pior castigo que alguém pode receber de Deus, é andar segundo os seus próprios caminhos.
Porque se o Espírito Santo não estiver na nossa vida, acabou para a gente. Agora, vejamos também o que João vai falar. João, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim, quem crê nele não é condenado. Isso para agora. Mas olha o que ele vai falar logo em sequência. Mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Aí ele vai dizer, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quando nós buscamos comunhão com a palavra, uma coisa que acontece em nós é produzir a luz do Evangelho. Às vezes a gente olha pessoas ou que nos ferem, ou pessoas que se afastam, e nós olhamos a vida delas e fisicamente nós podemos achar de alguma forma que aquela pessoa não está acontecendo nada. Mas uma coisa que acontece com uma pessoa que recusa a verdade de Deus, que procura viver os seus próprios caminhos, é andar em trevas. E andar em trevas é principalmente não sentir o amor, a paz, a santidade do Evangelho, a santidade que o Espírito Santo produz em nós. Talvez algumas pessoas, e aqui trafeguem em alguns pontos, tanto pessoas que vivem afastadas do Evangelho, quanto pessoas que às vezes dentro da casa de Deus também não valorizam a sua palavra, também não valorizam o estar junto, também não valorizam o coletivo. Porque quando nós vamos para a luz, uma coisa que acontece é que as nossas obras são manifestas em Deus, não porque as nossas obras são boas, mas porque Deus opera em nós e nós fazemos boas obras. E é por isso que elas trazem luz, porque quando nós nos encontramos afastados, as nossas obras só são em trevas. Mas entender isso, entender que as nossas obras, por que ele fala as nossas obras? Porque algumas pessoas podem se encontrar dentro da casa de Deus e os seus caminhos, elas podem tentar uma autoafirmação da sua mente, como? Não, eu sirvo ao Senhor, não, eu sigo a Deus. Mas o que vai evidenciar a isso não é aquilo que nós afirmamos com a nossa boca, nem aquilo que nós pensamos de nós mesmos, mas são as nossas obras. Nós podemos perceber se nós estamos em Cristo através das nossas atitudes. É claro que tem pessoas que conseguem disfarçar as suas atitudes, não por muito tempo. Mas o cristão que está conectado na videira, automaticamente ele frutifica. Automaticamente ele entende o valor do congregar. Automaticamente ele entende o valor de buscar conhecimento de Deus. Por quê? Porque as suas obras são manifestas em Deus, não por mérito dele, mas por mérito do Espírito Santo que está dentro dele e que ele busca comunhão para frutificar. Então, que nós não venhamos ser induzidos pelo nosso próprio pensamento, porque a nossa alma se apoia muitas das vezes em até mesmo fazer as coisas boas dentro da casa de Deus para nos justificar. Por exemplo, eu posso aqui trazer uma mensagem que a igreja vai explodir e tudo mais, e vidas batam naquele portão e entrem aqui para ouvir a mensagem, que maravilha. Mas como sou eu, quando essa câmera não está me filmando, ou quando nenhum dos meus irmãos às vezes está vendo? Porque aqui é mérito do Espírito Santo que trabalha nas nossas vidas, mas eu não posso utilizar isso como uma valorização de mim mesmo, pensando que eu sou justificado por aquilo que eu faço aqui, ou por aquilo que é evidente, porque a nossa justiça, ela não vem daquilo que nós fazemos pelo nosso próprio mérito, mas se há alguma justiça em nós, vem porque nós buscamos comunhão com o Espírito, e porque Ele é justo, a sua justiça opera através de nossas vidas. Agora, uma coisa que acontece também das pessoas que andam em trevas e que são abandonadas por Deus, é muito similar. Como que funciona isso? Como que funciona esse castigo que as pessoas recebem? Você já viu alguma vez, quando você está numa lotérica ou na fila de algum banco, e aí você observa que tem uma criança abençoada, que chuta a canela dos outros, que está gritando, esperneando, e você fala assim, rapaz, mas se fosse meu filho, eu dava uma chamada aqui, será que o pai e a mãe não estão percebendo? Aí eu pergunto para você, por que você não chama a atenção daquela criança? Você vai falar assim, não é meu filho? Com Deus também é a mesma coisa. Às vezes a pessoa ela anda em rebeldia, afastada do Senhor, e você fala, por que Deus não faz alguma coisa? Deus vai fazer o quê se não é filho dele? A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ser abandonada nos seus próprios caminhos. Porque uma vida sem Deus é uma vida sem correção. Quando Deus nos corrige é porque Ele nos ama. No momento parece doloroso, no momento parece ser sofrido, mas logo após nós nos tornamos mais santos e mais parecidos com Ele.
Agora, uma coisa que acontece das pessoas se afastarem da presença é porque, às vezes, elas vão para uma igreja e lá elas sofrem, às vezes, injúrias, calúnias. Eu digo porque eu já vi várias vezes, de fato, a gente entra às vezes num lugar chamado igreja e nós olhamos pastores às vezes e que chega aqui, o microfone é uma marreta para ele, é um chicote na mão do pastor. Às vezes ele chega lá e desce-lhe lenha desnecessariamente, cita o nome de pessoas, ou às vezes cita uma ocasião que a igreja sabe sobre um irmão, por falta de amor, por falta de sabedoria, e afasta aquela pessoa. Às vezes uma pessoa entra para visitar um lugar chamado igreja, mas não é bem acolhida por pessoas que se dizem irmãos. Às vezes uma pessoa entra num lugar chamado igreja e ela é caluniada às vezes por outras pessoas que também se dizem corpo da igreja. O que ela faz? Ela se afasta de Deus e fala: eu não quero mais esse evangelho. Eu não preciso de congregar, Cristo está em mim e eu não preciso fazer parte disso. Mas as pessoas se esquecem de um detalhe, que nós somos um corpo, mas Cristo também faz parte desse corpo. Que é isso? Como? Ele é a cabeça, ou a cabeça não faz parte do corpo? Às vezes as pessoas esquecem o valor do congregar, porque falam, não preciso estar com essas pessoas que são falhas, mas Cristo faz parte desse corpo. Às vezes nós de fato falhamos, às vezes de fato nós tropeçamos, mas é impossível alguém se desenvolver espiritualmente, estar espiritualmente saudável, sem entender o valor do congregar, porque Cristo está no corpo. Então, quando nós congregamos, não é que só temos comunhão uns com os outros, mas temos comunhão com Cristo e com a palavra. Note que várias vezes, por que nós vemos o amor a Deus e o amor ao irmão ligados na palavra? Já reparou? João fala do amor a Deus, mas também fala do amor ao irmão. Paulo fala que o que ama o seu irmão cumpriu a lei. Onde isso se resume, por que o amor ao seu irmão? Porque o irmão faz parte do corpo e Cristo também faz parte do corpo. Então, não são dois amores, não é um amor a Deus e um amor ao irmão, é um amor só, porque todos fazemos parte de um único corpo e Cristo também faz parte desse corpo. Então, o amor não é dividido, não existe eu não amar o congregar, mas querer amar a Cristo. Não existe eu não amar o meu irmão, mas querer amar a Cristo, porque o amor é um só, de Cristo e a igreja, porque é apenas um corpo, portanto o amor é um só. Agora, tem pessoas que se afastam porque sofreram alguma injúria, mas não é meio injusto se às vezes as pessoas errarem com você e em sequência você erra com Deus? Às vezes as pessoas te afastam e às vezes você vai lá e se afasta de Deus porque não entende o valor. Não vou, essa igreja não prestou para mim, então ore a Deus, peça a direção, procure uma outra. Porque é importante congregar. Tem gente que pode olhar, por exemplo, que a nossa salvação ela não acontece só em um tempo. Ela acontece, por que João vai falar que aquele que crê nele não é condenado no tempo presente? Ou quando João fala, se andarmos na luz no tempo presente, como ele na luz está no tempo presente, temos comunhão uns com os outros, ou seja, no tempo presente, e o sangue de Jesus nos purifica no tempo presente. Por que ele não fala nos purificou? Por que ele não fala como ele na luz estava? Por que ele não fala quando nós andávamos na luz? Por que ele fala no tempo presente? Porque a salvação também se manifesta agora. Se nós aceitarmos o Senhor, por exemplo, se eu, que entreguei a minha vida para Cristo no passado, a partir de agora falar, Senhor, eu não quero mais esse teu caminho, a salvação que eu obtive no tempo passado, e eu me desviando agora, eu perco ela. E às vezes as pessoas, não é que elas se afastaram da igreja, mas uma coisa que eu sei que vai parecer engraçada e meio bizarra. Mas às vezes uma pessoa, ela está desgarrada da igreja, congregando no culto. Quando isso acontece? Quando a pessoa não entende que o congregar não é só vir para a igreja e sentar na cadeira, mas às vezes é participar das atividades juntamente com os irmãos, como nós estamos fazendo aqui nessa vigília, ou como você está fazendo aí. Ou quando marca-se uma oração, ou quando marca-se uma subida no monte. Eu sei que é verdade que às vezes o trabalho, às vezes ficou doente, e pode impedir a pessoa pontualmente. Mas se uma pessoa ela está constantemente impedida, ela se vê impedida constantemente sempre de participar das atividades juntamente com os irmãos, é a hora dela fazer uma revisada na sua vida. Porque tem algo que precisa sair. Às vezes a pessoa não está com falta de tempo, mas está com falta de prioridade. E prioridade essa da palavra de Deus. Então, às vezes, uma pessoa consegue vir para dentro da casa do Senhor e se encontrar desigrejada.
Parece engraçado, mas é a realidade. E acham que às vezes só ouvir a palavra ou só entender o que está escrito na Bíblia é o suficiente, não, para operar a salvação. Vou falar uma coisa que vai parecer até um pouco assustadora, mas só ler a Bíblia e só gravar versículos bíblicos não é necessário para se ter comunhão com Deus. Que isso, irmão Charles? Porque se fosse assim, se fosse só gravar a Bíblia ou saber o que está escrito, até o diabo poderia ser salvo. Lembrem que em Mateus capítulo 4, quando o diabo se apresenta para Jesus, o diabo cita o Salmo 91 para Jesus. Se é filho de Deus, atira-te daqui abaixo, Salmo 91, versículo 11 e 12, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo sabe versículo bíblico. É fácil a gente memorizar. Mas, e o viver a palavra? Porque às vezes a gente acha que buscar comunhão com o Senhor é apenas ler a Bíblia, mas é mais do que isso. Existem mestres em teologias que são ateus. Não basta só saber, mas basta viver. Então que nós venhamos entender que buscar o crescimento espiritual, por exemplo, pegamos o caso daquele ladrão na cruz, que morreu, mas Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve o tempo de fato de congregar como nós temos aqui, porque assim que ele se converteu, ele morreu praticamente no ato. Mas, se nós não entendermos que eu preciso buscar comunhão com Cristo, e a maneira como isso acontece, por que João fala, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, não é que eu ando na luz desgarrado do meu irmão, as pessoas se esquecem de que a igreja é um corpo, e o fato de andarmos na luz é o fato de estarmos congregando. É impossível uma pessoa estar saudável espiritualmente sem entender o valor do congregar. É impossível uma pessoa estar saudável espiritualmente se ela não ama o seu irmão, se ela não está junto com o seu irmão, se ela não participa de atividades espirituais junto com o seu irmão. Eu não estou dizendo que é improvável ou que é muito difícil. Eu estou dizendo que é impossível uma pessoa buscar comunhão com Deus, crescer espiritualmente sem buscar comunhão com os irmãos e com a igreja. Porque é na igreja que Deus ele usa irmãos para nos corrigir. É na igreja que Deus derrama a sua glória e a sua graça sobre os irmãos. E isso também passa para nós através da palavra, através de algo que o irmão fala, através de um auxílio que o irmão também nos presta, através do coletivo. Quando nós nos encontramos desgarrados da igreja, nós também nos encontramos desgarrados de Cristo, porque nós não podemos nos ligar somente à cabeça direto. Não existe um corpo que vive só a cabeça voando por aí. A cabeça está ligada ao corpo. E o fato de entender isso, muitas pessoas separam o amor a Deus e o amor aos irmãos e vivem desgarradas, tanto fora quanto dentro da igreja. Que nós venhamos a entender que o nosso crescimento espiritual está condicionado ao congregar. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, que nós não venhamos desprezar esse entendimento. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.